Bem-vindos todos a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigo Germano. E antes da gente começar o tema da palestra de hoje, vamos tentar acalmar um pouquinho as nossas mentes, tentar nos conectar com o Todo-Poderoso lá em cima, tentar perceber que nós estamos sendo acompanhados por espíritos protetores que irão nos auxiliar a receber todo o ensinamento que nós possamos receber nessa palestra de hoje. Vamos manter a mente e o espírito calmos e conectados nesse momento, que é um momento de aprendizagem para todos nós. Que essa palestra seja de bom proveito para todos. Bom, o tema que me foi oferecido para dar a palestra é esse aqui, é fortalecer-se para viver o cotidiano. E é um tema muito importante nos dias de hoje, né? É importante em todos os dias, mas principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo, que é uma época tão conturbada, uma época tão difícil, né? Em que nós estamos nos sentindo muito desamparados por causa de todo esse isolamento que a gente está tendo que fazer por conta da pandemia, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem e o peso delas parece muito maior do que deveria ser. Eu trouxe aqui 2 textos para vocês, depois, quem quiser, né, olhar, dar uma aprofundada, que é orar sempre e nunca desfalecer, do Evangelho de Lucas, 18:1. E no livro Fonte Viva, o texto número 61, nunca desfalecer. Né? Fonte Viva, ele é de autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia do Francisco Cândido Xavier. E o Emmanuel é um grande estudioso do Evangelho, então ele se baseou, né, no Evangelho para fazer toda uma obra, trazendo uma interpretação para a gente que facilita bastante que a gente consiga compreender, né, o que os evangelistas falaram para a gente. Então eu convido todo mundo a ler esses textos depois. Mas vamos começar então a nossa palestra do Fortalecer-se para Viver o Cotidiano. E, como eu estava falando, muita coisa acontece que a gente tem a sensação de que são coisas pesadas, né? Que são obstáculos, que são tempestades que estão aparecendo na nossa vida. E a gente fica muito achando que aquilo não é justo, né? Que está acontecendo com a gente, que é tão pesado para a gente, mas que o que foi que a gente fez para merecer aquilo? E a gente não acredita, né, que aquilo faz parte da justiça divina. A justiça divina, ela é difícil para a gente compreender ainda no estágio evolutivo que a gente está, porque a gente teria que entender o todo, teria que ver o todo para compreender o que aquele obstáculo, o que aquela dificuldade que está aparecendo na nossa vida vai nos trazer de bom. Porque nada acontece, Deus não faz nada para a gente que não seja bom para a gente. Né? Às vezes a gente não percebe que aquilo é bom. A única coisa é essa, é uma questão de ponto de vista, porque nós ainda somos muito pequenininhos. E quando a gente está dentro do problema, é muito difícil a gente perceber que aquilo não é um problema. Né? Do lado de fora, né? Um dia a gente vai estar do lado de fora, a gente vai olhar para aquilo e a gente vai ver que aquilo não era um problema, aquilo era uma oportunidade nossa de crescimento. Né? Então, a gente tem que entender que tudo que acontece faz parte dessa justiça divina. Não adianta a gente ficar assim, por que é comigo? Né? Mas por que não seria comigo? Por que as coisas ruins podem acontecer com o outro e não podem acontecer comigo? Se a gente pensar assim, o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, né? Quanta coisa ruim aconteceu com Jesus Cristo, por quanto sofrimento ele passou. E ele, ninguém pode colocar em dúvida de que ele não merecia nada daquilo
pelo qual ele passou, mas tudo tinha uma finalidade. Se Jesus Cristo teve que passar por todo o sofrimento que ele passou sem merecer, por que a gente não pode passar por sofrimento também? Né? E garanto, o nosso sofrimento é muito menor do que o que ele passou. Então, vamos tentar entender um pouquinho por que a gente está passando por todos esses sofrimentos, esses obstáculos que estão acontecendo atualmente e que vão acontecer por toda a nossa existência. Aconteceram antes e vão continuar acontecendo. A gente passa por isso porque nós estamos vivendo num mundo que é classificado como um mundo de expiações e provas. Os mundos, eles têm classificações, né? Eles vão evoluindo, e a evolução deles tem a ver com a evolução dos espíritos que habitam esse mundo. Então, nós ainda somos espíritos muito imaturos, né? Nós somos crianças espirituais. Então, temos que aprender. E muitas vezes as crianças elas só conseguem aprender quando coisas ruins acontecem a elas, né? É muito difícil uma criança aprender porque a gente disse para ela que uma determinada coisa é ruim. Muitas vezes ela experimenta aquela coisa ruim e só vai aprender através da experimentação. E é isso que está acontecendo conosco, né? Somos crianças espirituais. Então nós estamos aqui nesse mundo que é um mundo de expiações e provas e, portanto, coisas ruins vão acontecer, obstáculos vão acontecer, mas eles acontecem para o nosso aprendizado. E tem uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é essa lei, a lei de causa e efeito, que é também conhecida como lei de ação e reação. O que essa lei diz? É uma lei física, né? Toda ação ela tem uma reação. O problema que acontece é que a gente não sabe usar essa lei a nosso favor. Se toda ação tem uma reação, se nós fizermos uma ação boa, a reação, né, o efeito que vai voltar para a gente é um efeito bom, uma coisa boa. Só que a gente não sabe usar, então a gente acaba fazendo muita coisa ruim nas nossas existências, né? Por sermos crianças ainda imaturas. A gente faz, não é por maldade, a gente faz por não saber. E tudo que a gente faz tem um efeito, tem uma reação. Se fizermos uma coisa ruim, aquilo vai voltar para a gente como uma coisa ruim, né? A gente tem que aprender muito a lidar com essa lei de causa e efeito. E muito, então, das expiações e provas que acontecem durante a nossa passagem nesse mundo de expiações e provas tem a ver com isso, com essa lei de causa e efeito. E uma coisa também muito importante que a gente tem que ter em mente é que todas essas aflições, né, que a gente passa, se a gente pensar assim, as aflições elas são essa figura toda que está aparecendo aqui, né? Dessas aflições, nós temos algumas que são causadas por causas atuais e outras por causas anteriores à nossa existência atual. O que quer dizer isso? Ora, esse conjunto de aflições que a gente passa, existe uma pequena percentagem dela que é causada por causas anteriores, que está efetivamente ligada àquela lei de ação e reação que eu acabei de falar para vocês, que é a lei de causa e efeito, né? Essas causas anteriores, a gente não tem muito como fugir delas, né? Então, essas aflições que têm causas em existências anteriores, elas vão acontecer, né? Seja nessa existência, seja numa outra existência no futuro nossa, né? Mas elas são situações que a gente tem que superar porque nós temos que resgatar alguma coisa, porque nós fizemos alguma coisa errada. Agora, as causas atuais, elas são aflições que nós estamos nos causando na existência atual, nessa nossa passagem atual aqui na Terra. Isso quer dizer o quê? A maior parte delas a gente não precisaria passar por elas, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades na vida por causa de imprevidência, por causa de inveja, por causa de orgulho, tá? Tudo isso é causado
por coisas que nós estamos fazendo agora. Então, toda essa gama de aflições que tem causas atuais são aflições que a gente poderia deixar de passar, são dificuldades pelas quais a gente poderia deixar de passar. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Então, por que nós estamos sofrendo? Né? Se a gente perceber que o sofrimento pelo qual nós estamos passando, ele é devido a alguma atitude nossa nessa encarnação que nós poderíamos controlar, que nós poderíamos eliminar nessa encarnação, a hora que nós conseguimos controlar essa atitude errada que nós estamos tendo agora, cessa o sofrimento, cessa a aflição. Então, diminui muito, né, todas as expiações e provas, né, as provas pelas quais nós temos que passar nessa existência. Sempre ter isso em mente, né? Quando passarmos por alguma dificuldade, aquela dificuldade é uma coisa que nós poderíamos ter evitado ou não. Se nós poderíamos ter evitado, provavelmente é porque não era para ela ter acontecido. Ela só aconteceu porque nós fomos imprevidentes. E nós somos muito bons, né, em tornar a nossa cruz mais pesada do que ela deveria ser. Né? Cada um de nós tem a sua cruz e tem que carregar a sua cruz. Cada um de nós tem uma missão, tem alguma coisa a fazer nessa vida e tem que carregar essa cruz. Porém, nós tornamos ela muito mais pesada do que ela deveria ser. E muitas vezes ela fica tão pesada que a gente não consegue carregar. Então, como é que a gente torna essa cruz mais pesada? Por sentimentos como o orgulho, né? Nós somos extremamente orgulhosos. Então, nós não voltamos atrás nas coisas, né? E isso faz com que a gente sofra mais do que a gente deveria sofrer. A vaidade, inveja é terrível, né? A gente sempre olha para o jardim do vizinho é melhor do que o nosso. Isso faz com que a gente sofra, a gente não consegue perceber que o nosso jardim ele é muito bonito, né? Ele é muito bonito e muito importante. Então, inveja é muito ruim. Perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionista, a gente tem que fazer as coisas o melhor possível. É certo, né? Nós temos que tentar fazer o melhor possível. Mas não ser perfeccionista no sentido de nunca achar que aquilo está o melhor que a gente poderia fazer. Né? Porque isso é um círculo vicioso. A gente fica preso naquilo e não consegue sair daquilo e nunca está satisfeito com o que a gente faz. Isso é muito ruim. Ressentimento, guardar mágoa, a não aceitação. As coisas acontecem e a gente simplesmente não aceitar que aquilo aconteceu com a gente. E quando a gente não aceita, né, aquilo se torna muito mais pesado, né, porque a gente fica vivenciando aquele problema várias e várias vezes por não ter aceitado aquele problema. Desânimo, né? A gente começa a ficar desanimado e o desânimo vai tirando a nossa energia, né? E vai tornando essa cruz mais pesada porque a gente fica com menos energia para conseguir carregar essa cruz. E por fim a desesperança, né? Quando alguém perde a esperança nas coisas, é muito difícil sair do fundo do poço. Então a gente tem que lutar muito contra tudo isso que eu listei aqui, porque isso aí fica muito mais difícil a gente estar fortalecido para passar pelas coisas da vida se a gente tiver esses problemas aqui, né, pesando ainda mais em cima da nossa cruz. E eu quis trazer para vocês duas imagens assim, de comparação sobre a função das dificuldades da nossa vida, né? Uma é essa daqui, que é a do aço, né? O aço passando pela forja. O aço ele é um elemento muito importante no nosso dia a dia, porque a gente tem muita coisa feita a partir do aço que é útil para o homem, né? Para a humanidade. Porém, o aço ele tem que passar por uma temperatura altíssima, né? Para conseguir ser forjado e ser transformado em utensílios úteis para o homem. Então, assim, o que transforma o aço em algo útil é o fogo, é o obstáculo, são as dificuldades.
Então, nós somos aço, né? Para que nós nos transformemos em espíritos úteis, espíritos mais evoluídos, né? Com maior compaixão, né? Nós precisamos passar pela forja do sofrimento, né? É ela que vai nos moldar para que a gente possa ser espíritos melhores no futuro. Então, nunca tenham medo do sofrimento. O sofrimento ele é apenas um caminho para que a gente consiga se tornar espíritos melhores. Outra imagem que eu queria trazer para vocês foi algo que eu ouvi essa semana numa palestra que não tinha nada a ver com o espiritismo, mas que eu achei perfeito. O palestrante falou assim, que a vida ela é uma academia de ginástica. Na academia de ginástica você tem os pesos. E se você quer criar músculos, né, ganhar músculos, você tem que trabalhar, suar, né? E tem sofrimento associado àquilo, levantar os pesos, né? E quanto mais peso você levanta, mais forte você fica. E isso tem muito a ver realmente com a vida, né? O peso, eles são os obstáculos, são as dificuldades da vida. Quanto mais obstáculos você conseguir superar, né, mais forte você vai ficar. Então, isso nos ajuda a fortalecer, né? Os obstáculos eles estão ali para nos ajudar a nos fortalecer para o nosso dia a dia. E tem uma história também bem interessante que eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, mas eu vou contar. Vou contar ela bem resumida, né? Que é a história da pedra no caminho. Existia um reino que o rei ele gostava de ensinar coisas para os súditos dele. E ele achava que os súditos estavam muito preguiçosos. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedra muito grande e colocou no caminho da entrada do reino, de tal forma que os súditos, quando fossem entrar dentro do reino, tinham que passar por essa pedra. E os súditos então começaram a passar pela pedra e reclamavam. O que aquela pedra enorme estava fazendo no caminho? Que era um obstáculo para eles, que eles tinham que contornar aquela pedra, que ela estava atrapalhando. E eles começaram a reclamar, e reclamava do rei. Por que o rei não tira aquela pedra do caminho? Né? Como a gente faz com o governo, né? Por que o governo não resolve isso? Enfim, vários súditos passaram pela pedra, alguns até tentaram empurrar a pedra, né, tirar a pedra do caminho, mas a pedra era muito pesada e eles logo desistiam e contornavam e seguiam o caminho reclamando do rei, né? Até que, no final do dia, veio um súdito e ele pensou assim, já está ficando noite, essa pedra tem que sair do caminho, porque senão alguém pode se machucar, né? De noite vai vir, não vai ver que tem a pedra e vai bater na pedra. Então esse súdito pegou, tentou empurrar a pedra, mas a pedra era muito pesada. Ele tentou empurrar com mais força ainda e não conseguiu, né? Então o que ele resolveu fazer? Ele saiu da estrada e foi pegar um galho de árvore que servisse como uma alavanca para ele poder tirar essa pedra do caminho. E ele foi então com esse galho de árvore, ele conseguiu fazer a alavanca e conseguiu mover a pedra do caminho. E quando ele moveu essa pedra do caminho, tinha uma caixa embaixo da pedra. E na caixa estava escrito assim em cima, que aquela caixa era para quem conseguisse tirar a pedra do caminho. E ele então abriu a caixa e viu que tinha ouro dentro da caixa, que tinha uma recompensa dentro daquela caixa. Então assim, isso aí é para a gente saber que sempre, em toda dificuldade que a gente tem pelo caminho, a gente não tem que pensar na dificuldade, não tem que ficar reclamando, achando que os outros é que tem que resolver o problema para a gente. A gente tem que saber que no meio de toda dificuldade sempre existe uma oportunidade. A gente tem que olhar para essa oportunidade e pegar essa oportunidade com unhas e dentes, porque é essa oportunidade que vai fazer com que a gente cresça como espíritos, né? Que deixemos de ser imaturos e passamos a evoluir espiritualmente. E por fim, para finalizar essa palestra,
eu só queria deixar com vocês essa mensagem, né? Que por mais desesperado que a gente esteja, por mais infeliz que a gente esteja com as dificuldades da vida, a gente tem que sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre Deus olhando para a gente e vários espíritos amigos olhando para a gente. Às vezes, no meio de toda a dificuldade, é muito difícil a gente lembrar de Deus. Deus é uma coisa muito distante da gente quando a gente está imerso no sofrimento, né? Mas então a gente tem que lembrar que nós temos anjos da guarda. Anjos da guarda encarnados e anjos da guarda desencarnados. Quem são os anjos da guarda encarnados? São a nossa família, são os nossos amigos. A gente não está sozinho, né? Na dificuldade, procura ajuda, pede ajuda. Quem são os anjos da guarda desencarnados? São os espíritos amigos que estão nos acompanhando. Nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos espíritos amigos nos acompanhando. Então, vamos orar. Se a gente não conseguir orar para Deus, vamos orar para esses espíritos amigos, que eles nos auxiliem a passar por essa dificuldade toda, né? E perceber que essa dificuldade é uma oportunidade. Muito obrigada.